Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Luciana Sanches Mendes, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e esse é mais um vídeo sobre a morfossintaxe diacrônica na formação da língua portuguesa e eu vou falar especificamente de artigos e pronomes. Começando com os pronomes, é nessa classe de palavras que a gente vai encontrar o resquício dos casos. Fica mais fácil, inclusive, entender o que são os casos latinos quando a gente olha para os pronomes pessoais da língua portuguesa. Eu trouxe aqui o caso para ilustrar o caso da primeira pessoa. Então, nós temos aqui a forma eu, que vem da forma ego. A gente tem em português egoísta, egocêntrico, mas ela vai passar por certas transformações até que chega a forma eu. Essa é a forma que a gente chama de forma reta, é o pronome reto. No caso reto é o caso do sujeito. Então, eu, quando é usado na função sintática de sujeito, tem a forma eu. Ela vem justamente da forma do caso nominativo, que era o caso associado ao caso do sujeito. Por oposição, o me é o caso relacionado ao objeto. Então, quando a gente diz você viu, e aí quer usar eu, a gente vai dizer você me viu. Então, o me é a primeira pessoa na função de objeto, nesse caso aqui de objeto direto. E ela vem da forma acusativa, que era relacionada, então, com o objeto direto. De forma similar, a gente tinha o dativo, que vai dar a forma mim. Mas uma forma que eu queria discutir com vocês com mais detalhes é essa forma do ablativo me, que vai encontrar uma preposição para formar o que vai ser no futuro a palavra comigo. Querendo dizer com eu, com a primeira pessoa. Então, inicialmente, essa forma era uma expressão em que aparecia a forma do ablativo com a preposição com. O que é curioso é que aqui ocorrem várias transformações que a gente já viu em outros vídeos. Aqui é a sonorização de k para g. Aqui é a transformação de u para o. E aqui é a queda do M. E aí o que vai acontecer então é que essa expressão me, com, vai se transformar em migo. E o que é curioso é que esse migo então fica com a preposição de certa forma escondida ali, já que ela sofreu tantas transformações. Então o que a gente observa é que nesse momento o falante já não tem mais a transparência de encontrar aqui a preposição. Então, ele passa a duplicar a preposição e põe de novo um com aqui. Então, ele passa a dizer comigo e é disso que vem a palavra comigo. Então, hoje a gente não vê mais, é até difícil até ver o com ali, mas a gente, quando tem comigo, na verdade a gente tem dois cons aqui, duas preposições que foram inseridas em momentos diferentes da língua. Eu não vou falar da primeira pessoa do plural e nem da segunda pessoa, eu vou passar agora para os casos da terceira pessoa. Para essas outras pessoas, eu quero que vocês consultem o material. Para falar dos pronomes de terceira pessoa, eu vou ter que passar a falar dos demonstrativos, porque é justamente dessas palavras que vem os pronomes de terceira pessoa em português. E esse é um demonstrativo que era traduzido por aquele, aquela, aqueles. Aqui a gente tem a tabela desse pronome demonstrativo em latim e eu destaquei as formas singulares do nominativo masculino e feminino. Então, aqui tem singular e plural, masculino, feminino e neutro, e esses 5 casos. Eu destaquei a forma do nominativo, porque o nominativo é a forma do sujeito e é o que vai derivar as nossas formas retas de terceira pessoa. Então, de ile e ila vem ele e ela. Agora, o que é curioso, então, como eu disse aqui, o nominativo é o que deriva o nosso caso reto. O que é curioso é que se a gente olhar aqui na tabela, a gente não vai encontrar no correspondente nominativo plural as formas de eles e elas. Ile e ila são formas de plural que são estranhas pra gente. O nosso plural é eles e elas. Da mesma forma, a gente não vai encontrar eles e elas, o elas até poderia ser aqui, mas o eles não é do masculino acusativo, que é onde aparece, então, o S.
Então, as nossas formas de terceira pessoa do plural do caso reto, eles e elas, não vêm nem daqui e nem daqui. Eles vêm das formas de singular, ele e ela, mais um S de plural, por analogia com outras palavras, então, que são do plural. Passando agora para a parte dos acusativos, a gente encontra aqui o acusativo masculino ilum e feminino ilam, plural ilos e ilas. O acusativo era a forma da função sintática de objeto. E aqui, justamente dessa linha destacada em vermelho, é que a gente vai ter a origem dos nossos pronomes de terceira pessoa, que são oblíquos. Então é curioso observar aqui todas as transformações pelas quais esses pronomes passam até chegar aos nossos o, a, os, as, pronome oblíquo de terceira pessoa. Então a gente tem o i breve virando e, a gente tem consoantes geminadas virando consoantes simples, a gente tem u virando o, que a gente viu acontecer, a gente tem queda do m. Daqui para cá a gente tem a queda desse e final e depois em seguida a gente tem a queda do l e aí por fim a gente fica com o, a, os e as. O que é interessante desse pronome oblíquo é que ele tem algumas formas, dependendo do verbo, em que ele retoma justamente esse l que a gente viu ali da forma arcaica. Agora, o que é interessante sobre o pronome oblíquo é uma pergunta que eu sempre me fazia, era se, quando a gente usa um pronome oblíquo, o, a, os, as, dependendo aí do gênero e do número, ele é homófono ao artigo definido, o menino, a menina, as meninas, os meninos. Então, quando a gente diz a menina viu o menino e vai substituir esse sintagma todo aqui, a gente substitui esse sintagma por um pronome oblíquo, segundo a prescrição, né? Claro que muitas vezes no dia a dia a gente fala a menina viu ele, eu vi ele, mas a prescrição diz então que aqui vem um pronome oblíquo porque está na posição de objeto. A pergunta que eu sempre me fazia era, será isso uma grande coincidência ou será que isso tem alguma coisa a ver? De forma muito interessante, tem alguma coisa a ver. A gente sabe que o latim clássico não possuía artigo, a gente traduz aquelas sentenças no latim puer, puellam, amat, e aí é o menino, a menina, mas não aparece nada que correspondesse aos artigos. E os artigos definidos vêm justamente dos demonstrativos e do caso acusativo, ou seja, da mesma forma que a gente viu anteriormente aqui nesse quadro, para formar as formas de artigo definido. Então, a origem é a mesma. Para terminar, eu vou falar de outros demonstrativos, só para mostrar que esses daqui são demonstrativos que mostram um outro resquício, que não é apenas de caso, mas é o resquício do gênero neutro. Muitas vezes a gente vai dizer, o latim possui então masculino, feminino e neutro, o português não tem gênero neutro, mas em alguns momentos da língua a gente tem resquícios, a gente tem marcas, vestígios desse gênero neutro, e esse demonstrativo aqui é um desses casos. Então, a gente tem este, esta, feminino e masculino, e a gente tem o neutro isto. A gente tem esse e essa, e a gente tem o neutro isso. Então, os pronomes são bastante úteis para a gente observar não só resquícios de caso, mas também de gênero na língua portuguesa. Bons estudos, pessoal!